E hoje, na nossa aula de história, nós vamos dar continuidade ao capítulo 3 sobre a história aí do livro, não é? Como o livro começou a ser produzido, a história, a evolução do papel, não é? Como foi que aconteceu? Então, na página 36, nós vamos dar continuidade à evolução do papel e do livro, tá certo? O livro de papel que nós hoje conhecemos, temos aí o livro de estudo, o livro de leitura, né? Temos vários tipos de livro que vocês conhecem, histórias infantis, clássicos, poemas, entre outros. Então, esse livro que nós conhecemos hoje, ele foi inventado por quem? Pelos chineses, aí por volta do ano 100. E os europeus só conheceram aí o papel chinês séculos mais tarde, né? Quanto tempo? Aproximadamente em 750, por meio de quem? Dos comerciantes árabes. Então, na Europa, durante a Idade Média, quem escrevia aí e lia geralmente eram quem? Os monges. Porque os monges, gente, era quem tinha aí acesso à leitura e à escrita. Eles estudavam muito. Então, nessa época, os religiosos, né, eram os únicos que tinham acesso ao conhecimento. A população não tinha esse acesso. O monge copista, isso é um monge que era responsável pela cópia dos livros, porque os livros na época, gente, eram escritos à mão, manuscrito, não tinha máquina de impressão. Como você pode ver aqui na imagem, né, um monge copista, porque ele copiava os livros, não é? Era reproduzido em média apenas 2 folhas de um livro por dia. Isso quer dizer, para escrever um livro de 380 páginas, ele demorava aproximadamente 6 meses ou meio ano para produzir um livro. Então, veja, se os livros eram escritos à mão, né? E no máximo ele fazia 2 páginas por dia, então a produção de livro era mínima, né? Então, veja, a produção dos livros era longa, né? Demorava muito, e o acesso ao conhecimento era para poucos, apenas os religiosos. E ainda que escrevessem devagar, os monges medievais também eram responsáveis pelo quê? Pela conservação de muitas obras escritas, sobretudo onde? Grécia e Roma antiga, não é? Então, essa produção e circulação que nós conhecemos hoje só foi possível graças a uma máquina de impressão. Então, foi essa grande revolução, né, de origem chinesa, que foi aí melhorada pelo alemão Johannes Gutenberg, por volta de 1450. Então, com essa invenção dessa máquina de impressão, né, foi possível a produção de livros, ficou aí mais rápida e barata, então ficou mais acessível. Né? Então, com o passar dos anos, os livros foram se popularizando e aí as pessoas puderam ler, que antes não podiam, né? Nos dias de hoje, podemos aprender o quê? Que o mundo está cheio de informações, por meio de quê? De livros guardados nas bibliotecas escolares e municipais do nosso município. É possível você também encontrar também diferentes tipos de livros. Nós temos livros que são encadernados, nós temos livros de capa grossa, de cordel, livros digitais, entre outros, né? E hoje, né, você também tem acesso aos livros digitais, né? Livros que você pode ler na internet por meio de PDF, né? Quantas obras você não tem acessível aí no seu celular, não é verdade? E aqui você vê a imagem aí numa tipografia, né, produzindo aí livros, a máquina de impressão, que é a prensa, né? A moderna pelo alemão Johann Gutenberg. Essas obras escritas, elas deixavam de ser copiadas manualmente e passam a ser produzidas em maior número. Veja aqui, você pode ver aqui na imagem, né, a prensa dos livros. Na página 37, você tem aí fontes escritas e o estudo da história. Então, foi por meio de quê? De textos de papiro, nós vimos aí sobre o pergaminho, né, entre outros, forma de escrita, né, o pergaminho que foi aí do Egito Antigo, em que arqueólogos e historiadores hoje podem descobrir como é que os egípcios viviam graças a quê? A essas escritas em pergaminhos. Também, sobre os gregos e romanos, eles produziram uma grande quantidade de documentos escritos. E hoje é estudado, né, pelos pesquisadores para estudar essas civilizações. Então, a escrita é uma forma da gente conhecer as civilizações do passado. É graças a essas formas escritas, esses registros escritos que nós conhecemos
como viver as civilizações do passado. Então, também aconteceu com outras sociedades, por exemplo, os chineses, os árabes e dos monges da Idade Média. Podemos ver também que os livros, né, e os outros registros escritos, eles são importantes instrumentos para pesquisar a história dos povos. Então, por esse motivo, eles são considerados o quê? Documentos históricos. Então, fonte histórica, nós temos escrita e temos também fontes orais. Vamos ver mais na frente quais são elas. Ou seja, um vestígio, que é um rastro, uma pista, uma marca produzida pelos seres humanos, ele pode ser estudado anos e anos depois. Temos também os chamados aí documentos históricos, podemos chamar de fontes históricas. Por quê? Porque guardam a história, né, gente? É uma fonte de água, uma fonte histórica com informações para quem tem sede de conhecer as sociedades em diferentes épocas. Alguns deles são cartas, diários, jornais, revistas, entre outros registros da época. Nós chamamos de fontes escritas. Então, é através dessas fontes escritas que nós conhecemos como viviam as sociedades do passado, não é verdade? Aqui você tem mais uma biblioteca, a galerinha do ESCO aqui na biblioteca, não é? Contando um pouquinho os registros, os livros e outros registros escritos nos ajudam a quê? A conhecer a história dos povos. Por isso, eu gosto de ler, para sempre adquirir conhecimento. Então, sabemos que um livro, como diz o dito popular, não é? É surdo e mudo, mas conta de tudo. Esse é o livro, tá, gente? Então, aqui na página 38, você vai responder algumas perguntinhas baseadas nesse texto, tá certo? Página 38, também temos aqui na página 39, você tem aqui 3 imagens e você vai descrever aí esses objetos, ok? Na página 40, você tem o Divirta-se, onde a turma do ECO foi ao museu com a professora Cecília e você vai observar e você vai circular todas as fontes escritas. Onde é que tem uma fonte escrita? Você circula, ok? Na página 41, nós tínhamos a sessão Fazendo História. Essa sessão não será feita hoje. Irei marcar o dia para vocês coisarem, certo? Se apresentarem. E aqui nós temos para você escrever frases, não é? Sobre essas palavrinhas. Essas palavrinhas nós vimos nesse capítulo 3. Você vai procurar e você vai aqui, ó, escrever frases sobre o conteúdo. Na Mesopotâmia fala de quê? Aí você verá o conteúdo e copia aqui uma frase, ok? Daqui a pouquinho iremos socializar na aula online.